4.305 cristãos mortos, 1.847 igrejas e prédios cristãos atacados e 3.150 cristãos presos arbitrariamente. A igreja enfrenta mais violência do que nunca antes. A violência a que os cristãos são submetidos por causa da fé aumentou no mundo de modo geral. No período coberto pela Lista Mundial da Perseguição 2019, 1 de novembro de 2017 a 31 de outubro de 2018, 4.305 cristãos foram mortos por motivos relacionados à fé, 1.239 a mais que no período anterior. Total de mortes, 86% ocorreram na Nigéria. Foi em países como Nigéria, República Centro-Africana, Somália, Etiópia e Paquistão que o aumento da violência foi ainda mais evidente e avassalador. Para saber mais, veja a matéria completa em nosso blog. O link está na descrição. Deixe seu like e se inscreva. Foi uma coisa terrível. Eu estava indo pegar os meus filhos e então eu vi uma fumaça. Eles colocaram fogo na minha casa e quando eu percebi, tinha queimado tudo. Então eu resolvi fugir de lá. Vieram com armas de todos os tipos e gritavam: matem! 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 Então eu percebi que tinha que fugir para me salvar. Nigéria. População de 140 milhões de habitantes que cresce rapidamente. 14% da população africana vive no país mais populoso do continente. Economicamente, a Nigéria é uma das nações mais ricas da África. Suas reservas de petróleo são imensas, ficando entre as 10 maiores do mundo. Mas de acordo com a ONG Human Rights Watch, algo entre 4 e 8 bilhões de dólares foram totalmente perdidos durante os últimos 8 anos. Com o desvio dessa enorme soma de dinheiro desviado da economia, é o nigeriano médio quem mais sofre. Mais da metade da população nigeriana briga pela sobrevivência com menos de $1 por dia. Os conflitos da Nigéria estão sempre nos noticiários, mas a mensagem está geralmente conectada à economia, petróleo e corrupção. Mas a guerra entre cristãos e muçulmanos é raramente noticiada. Mesmo tendo liberdade religiosa, lá, muitos seguidores de Jesus Cristo têm sofrido muito devido à sua fé. A Nigéria é um país dividido ao longo do paralelo 10. Na porção norte, muçulmanos são a maioria. Na porção sul, os cristãos são maioria. Ao longo da fronteira que divide estes dois grupos, sangue vem sendo derramado repetidamente nos últimos anos. O cristianismo veio da parte sul do país e avançou para o norte. Já o islamismo veio do norte e está indo para o sul. Mas há um ponto onde os dois se colidem. A maioria das lojas pertenciam aos cristãos. Mas o cristianismo chegou aqui e agora, onde o islamismo já estava consolidado, e os muçulmanos se sentem incomodados com a presença deles. É claro que a natureza vigorosa das igrejas evangélicas, ao avançar para o norte, alarmou os islâmicos, a ponto deles acharem que devem impedir a expansão do cristianismo para o norte, o que acabam fazendo fisicamente. Estamos enfrentando perseguição dos nossos vizinhos muçulmanos. Eles não gostam de ver o evangelho progredindo e se sentem ansiosos porque nossos negócios prosperam e construímos mais igrejas. Desde 2001, 2.000 cristãos foram mortos, mas cerca de 250 igrejas foram destruídas. E muitos empreendimentos comerciais foram destruídos. São muitos milhões de nairas. Corri para minha igreja, porque eu sou o líder dela. Eu fui pela floresta, para não ter que ir pela estrada. Eu cheguei aos fundos da igreja e vi que ela já estava queimando. Queimaram todas as igrejas. Vi aquilo e entrei em pânico.
Eles saquearam tudo o que havia. De fato, levaram tudo o que havia na sede da igreja. Eu só fiz uma pequena oração em meu coração para Deus livrar a igreja da destruição. Quando vi, a cidade toda estava sendo atacada. Eu queria ajudar. E comecei a tirar as pessoas. Dali com a minha moto. Eu levava uma de cada vez e voltava. Fiz isso várias vezes. Então vimos uma multidão de gente vindo, carregando todos os tipos de arma e gritando Alá Okubel, Alá Okubel. Quer dizer, Deus, Alá é grande. Olhando para eles, dava para perceber que queriam sangue. Estavam prontos para matar e destruir. Foi então que percebi que tínhamos que correr dali. Fiz uma pequena oração em meu coração para Deus livrar a igreja da destruição. Quando vi, a cidade toda estava sendo atacada. Eu queria ajudar. E comecei a tirar as pessoas. Dali com a minha moto. Eu levava uma de cada vez e voltava. Fiz isso várias vezes. Então vimos uma multidão de gente vindo, carregando todos os tipos de arma e gritando Alá Okubel, Alá Okubel. Quer dizer, Deus, Alá é grande. Olhando para eles, dava para perceber que queriam sangue. Estavam prontos para matar e destruir. Foi então que percebi que tínhamos que correr dali. Foi uma coisa terrível. Eu estava indo pegar os meus filhos e então eu vi uma fumaça. Eles colocaram fogo na minha casa e quando eu percebi, tinha queimado tudo. Então eu resolvi fugir de lá. Vieram com armas de todos os tipos. E gritavam, matem! 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 Então eu percebi que tinha que fugir para me salvar. Nigéria. População de 140 milhões de habitantes que cresce rapidamente. 14% da população africana vive no país mais populoso do continente. Economicamente, a Nigéria é uma das nações mais ricas da África. Suas reservas de petróleo são imensas, ficando entre as 10 maiores do mundo. Mas de acordo com a ONG Human Rights Watch, algo entre 4 e 8 bilhões de dólares foram totalmente perdidos durante os últimos 8 anos. Com o desvio dessa enorme soma de dinheiro desviado da economia, é o nigeriano médio quem mais sofre. Mais da metade da população nigeriana briga pela sobrevivência com menos de $1 por dia. Os conflitos da Nigéria estão sempre nos noticiários, mas a mensagem está geralmente conectada à economia, petróleo e corrupção. Mas a guerra entre cristãos e muçulmanos é raramente noticiada. Mesmo tendo liberdade religiosa, lá, muitos seguidores de Jesus Cristo têm sofrido muito devido à sua fé. A Nigéria é um país dividido ao longo do paralelo 10. Na porção norte, muçulmanos são a maioria. Na porção sul, os cristãos são a maioria. Ao longo da fronteira que divide estes dois grupos, sangue vem sendo derramado repetidamente nos últimos anos. O cristianismo veio da parte sul do país e avançou para o norte. Já o islamismo veio do norte e está indo para o sul. Mas há um ponto onde os dois se colidem. A maioria das lojas pertenciam aos cristãos. Mas o cristianismo chegou aqui e agora, onde o islamismo já estava consolidado, e os muçulmanos se sentem incomodados com a presença deles. É claro que a natureza vigorosa das igrejas evangélicas, ao avançar para o norte, alarmou os islâmicos.
a ponto deles acharem que devem impedir a expansão do cristianismo para o norte, o que acabam fazendo fisicamente. Estamos enfrentando perseguição dos nossos vizinhos muçulmanos. Eles não gostam de ver o evangelho progredindo e se sentem ansiosos porque nossos negócios prosperam e construímos mais igrejas. Desde 2001, 2.000 cristãos foram mortos, mas cerca de 250 igrejas foram destruídas. E muitos empreendimentos comerciais foram destruídos. São muitos milhões de nairas. Corri para minha igreja, porque eu sou o líder dela. Eu fui pela floresta, para não ter que ir pela estrada. Eu cheguei aos fundos da igreja e vi que ela já estava queimando. Queimaram todas as igrejas. Vi aquilo e entrei em pânico. Eles saquearam tudo o que havia. De fato, levaram tudo o que havia na sede da igreja. Eu só fiz uma pequena oração em meu coração para Deus livrar a igreja da destruição. Quando vi, a cidade toda estava sendo atacada. Eu queria ajudar. E comecei a tirar as pessoas. Comecei a tirar as pessoas dali com a minha moto. Eu levava uma de cada vez e voltava. Fiz isso várias vezes. Então vimos uma multidão de gente vindo, carregando todos os tipos de arma e gritando Alá Okubel, Alá Okubel. Quer dizer, Deus, Alá é grande. Olhando para eles, dava para perceber que queriam sangue. Estavam prontos para matar e destruir. Foi então que percebi que tínhamos que correr dali.